Hello, turminha! Por que vocês acham que eu tô hoje assim tão diferente? Sabe por quê? Porque a nossa aula de hoje de história é sobre religião indígena, tá bom? Pegue o livro de vocês na página 75, 76 e vamos lá! Então, turminha, hoje a nossa aula está no livro de história de vocês. Vocês vão pegar ele e colocar lá na página 75, tá? A gente vai estudar um pouco sobre religião indígena, como eu sempre falei para vocês, sempre falei que a gente precisa respeitar. É uma religião diferente, porque ela é passada de pai para filho, de filho de pais para os seus netos, bisnetos. E aí é levada essa cultura indígena até os dias atuais. Tá? Então vamos começar a leitura. Eu tenho aqui hoje, eu não encontrei meu marcador, mas eu tenho uma canetinha colorida. Vocês podem pegar um lápis de cor amarelo ou marcador de texto de vocês e acompanhar a leitura comigo, tá? Porque a nossa aula hoje, o recurso é o nosso livro, tá bom? Então vamos lá. A diversidade de povos indígenas no Brasil é grande. Então já gravou aí a primeira coisa que vocês precisam marcar. Tais povos apresentam diferenças entre si, mas existem aspectos semelhantes às crenças de todos. Então, a diversidade é grande, mas apresentam aspectos semelhantes. Existem diferenças e aspectos semelhantes entre si. Então, a diversidade indígena é enorme. Então, é o primeiro parágrafo, vocês já vão marcando aí, tá? Essas duas primeiras linhas. Aí, diz o seguinte: a religião indígena se caracteriza pelo xamanismo. Vocês vão circular esse nome, xamanismo, bem aí, ó. Xamanismo. Ok? E o que significa esse xamanismo? Tá? Quando a gente for fazer essa pergunta, então, como ela se caracteriza? Ela se caracteriza pelo xamanismo. E o que é xamanismo? Então, o que é xamanismo? Vocês vão marcar. O xamanismo, gente, é uma religião, tá? É uma religião que associa a presença constante de elementos da natureza e a relação entre o homem e seu espírito ou animal. Então, vocês vão marcar o que é xamanismo até o pontinho aí continuando, tá? Então, diz assim: é por isso, gente, que os indígenas respeitam profundamente a natureza. Eles respeitam profundamente. É de dentro do coração. O que eles respeitam profundamente? A natureza e os animais, tá? Por quê? Que eles acreditam que os últimos, porque eles acreditam que esses últimos são pessoas. E quando um humano morre, ele se torna um animal, tá? Ou outro ser. Então eles acreditam isso, eles respeitam a natureza e principalmente os animais, que eles acreditam que os humanos morrem e se transformam em animais, tá? Que o espírito deles vão para dentro de um animal. Tá bom? Então, isso é uma parte da cultura deles em relação à religião. Então, eles respeitam a natureza e os animais. E principalmente os animais, por causa dessa questão deles acharem que eles se transformam em humanos. Ok? Aí, o xamanismo também acredita em entes superiores que existem no universo, como os deuses, espíritos. Então, existe a figura do xamã. Então, o xamã, ele é conhecido como pajé, tá? Ele é uma pessoa fundamental na tribo, porque ele tem grandes conhecimentos da natureza e grandes conhecimentos das tribos, da história da tribo. Então, o xamã, ele é o pajé, ok? Aí, ele também é um líder, né, espiritual, tá? Então, diz assim, lá depois da imagem, diz assim: os indígenas acreditam que o xamã, olha a responsabilidade dele, é o homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual, tá? Então, quando tiver uma pergunta lá na letra E da página 67, então ele é responsável por entrar em contato com o mundo espiritual e por esse motivo tem diversas atribuições, tá bom? Então, mais uma curiosidade para vocês. Então, quais são essas atribuições dele? Vocês vão precisar marcar aí também. O que ele tem? Vejam só. Mediar
Mediar. O que é mediar? Ele tem algum conflito? Ele que é o mediador. Ele fica ouvindo as duas partes e ele que vai decidir qual é a melhor conclusão para aquela discussão, qual é a melhor conclusão para aquele conflito. Mediar a vida sobrenatural e humana, tá? Predizer o futuro, então diz que ele adivinha o futuro, eles também acreditam nisso. Influenciar os fenômenos da natureza, então ele também é o responsável por orar pela chuva, pelo vento, pelo sol e tal. Também dá nome aos recém-nascidos, tá? Transformar-se em animal e outros seres, fazer crescer as plantas, curar por meio do controle dos espíritos, prever as guerras, suas consequências, entre outros. Então eles dão uma grande importância para o xamã, tá? É considerado como se fosse um deus para eles, tá? Não tem assim, a nossa cultura já é totalmente diferente, né? Como nós somos cristãos, né? Deus que é o nosso alicerce, tá? E Deus como nosso alicerce, ele nos ensinou a respeitar as outras pessoas e amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Mas não significa que eu vou considerar o que eles fazem correto. Não, porque nós sabemos que nós só temos um único Deus, né, dentro do nosso coração. Mas eles acreditam lá nos deuses deles e a gente precisa respeitar. Ok? Então, assim, vamos concluir agora na 76, que diz o seguinte: é comum a ideia de uma profecia que busca uma terra sem mal. Eles procuram uma terra sem mal. É uma grande importância, assim, dos indígenas. Por que a gente precisa valorizar eles? Porque eles são aqueles que mais se preocupam com a natureza, tá? E eles também não querem fazer mal a ninguém. Então, eles vivem a vida deles sem ter o interesse de destruir a natureza e também sem ter o interesse de acabar com a cultura das outras pessoas que não tem a ver com a deles. Então, por isso que a gente precisa respeitar o espaço de cada um, tá? Então, isso é muito importante. Aí, nessa busca pela terra sem mal, não se exclui a guerra, porque a guerra é que os povos vão transpor dificuldades e opressões sofridas. Então, assim, eles acreditam que eles vão precisar muito lutar, e isso é verdade. Eles precisam lutar pelo seu território, infelizmente, né? Porque muito dele já foi lhes tirado, gente. Então diz assim: os mitos originais também têm uma presença muito forte na religião indígena. Nesses mitos, é muito comum a presença de animais com características humanas e não humanas. Gente, mito já significa que não é uma coisa real, é uma coisa irreal, tá? E eles são utilizados para a transmissão de conceitos morais, educativos e religiosos. Tais mitos são passados dos anciãos para os indígenas mais novos, fazendo com que a religião deles se mantenha viva. Os indígenas praticam diversos rituais, né? Eles pintam os corpos, furam orelhas, entram em transe, dançam, cantam, fazem silêncio. Eles expressam simbologicamente toda a crença deles. Então, eles respeitam muito. Então, vamos lá. Vocês vão responder aí. A página 77... Toda a resposta da página 77 foi tudo aquilo que a gente marcou na página 75, tá? Somente a segunda questão segunda questão também tá lá, que ele diz assim: a partir da associação que o xamanismo faz, escreva o que os indígenas respeitam profundamente. Então, eu já falei, eles respeitam profundamente a natureza e os animais. E o que eles acreditam que acontece quando um homem morre? Eles acreditam que quando um homem morre, se transforma em outro animal. Então, vocês vão escrever isso aí na segunda questão. Lá na página 78, na terceira, vocês vão marcar as atribuições do xamã. As atribuições do xamã, vocês vão encontrar lá na página 75, bem no final, tá? Que diz assim, ó, ele tem diversas atribuições, como eu falei. Mediar a vida sobrenatural e humana, predizer o futuro. Então, vocês vão ver o que tem nessa listinha aqui e vão marcar quais são as atribuições do xamã. Lá na quarta questão, comente a afirmação relacionando-a com a diversidade de povos e culturas que temos em nosso país, né? Se somos todos iguais, o mundo fica mais pobre. Se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre. Então, o que tem de relação dessa primeira frase com a segunda frase? Se somos
todos iguais, o mundo fica mais pobre. E se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre. O que essa frase está valorizando, tá? Eu entendi que está valorizando as diferenças, mas vocês vão escrever a opinião de vocês, tá bom? E aí, de dever de casa, vocês vão ficar com essa atividade da página 79, tá? Porque senão vocês vão fazer, vocês podem tentar fazê-la agora. Que diz assim: escreva o complemento das frases a seguir, tornando-as verdadeiras. Então, vocês vão ler essas frases, vão procurar no texto a parte que as completam, tá bom? Então, vamos lá. O xamanismo acredita em... Aí vocês vão procurar lá no texto o tipo de... O que eles acreditam no xamanismo. Os entes superiores podem ser. Vocês também vão procurar, tá? Tudo isso está lá no texto, gente. A figura do... é fundamental para a tribo, pois ele é o conhecedor da natureza. Os indígenas acreditam que é um homem responsável por entrar em contato com o mundo. No Brasil, o xamã é conhecido como... Também está lá. Sexta questão. Escreva qual é a profecia em que muitos indígenas acreditam que devem fazer para conseguir atingi-la. Então, essa sexta questão, ela está lá na página 76. Qual é a profecia que eles buscam, tá? O que eles buscam? Eu até falei, né, lá no vídeo. Eles buscam uma terra sem mal, tá? Então, essa busca pela terra sem mal, eles vão precisar fazer guerras, eles vão precisar lutar para ter essa terra sem mal, infelizmente. Então, assim, vocês vão fazer a 77, 78, e se der tempo, a gente vai fazer a 79, a correção dela no Zoom. Caso contrário, ela fica de dever de casa, e na próxima aula de história a gente discute ela. Então, até a próxima aula. Beijos!